Marte, o quarto planeta do nosso sistema solar, é um mundo fascinante que há muito captura a imaginação da humanidade. Uma parte significativa do seu fascínio se deve às suas duas pequenas luas, Phobos e Deimos. Estes corpos celestes, descobertos em 1877 pelo astrônomo americano Asaph Hall, são objeto de estudo e especulação sobre a origem e evolução do sistema solar. As luas de Marte, Phobos e Deimos, têm sido objeto de interesse científico desde a sua descoberta, mas devido ao seu pequeno tamanho e desafios técnicos, apenas um número limitado de missões espaciais as visitou diretamente ou as observou de perto. Phobos, a maior das duas luas, é uma estrutura irregular e alongada, com dimensões aproximadas de 27 km por 22 km por 18 km. Phobos é predominantemente composto por material carbonáceo, similar a asteroides do tipo C, com uma densidade baixa que sugere uma composição porosa. Sua superfície é marcada por muitas crateras, sendo a mais proeminente a Stickney, além de um padrão de listras e ranhuras que podem ser resultado de estresse estrutural. A origem de Phobos ainda é debatida, com duas teorias principais. Seria um asteroide capturado pela gravidade de Marte ou teria se formado a partir de detritos resultantes de um grande impacto em Marte. A análise da sua composição e órbita oferece indícios, mas não uma resposta definitiva. A sua órbita é tão próxima de Marte que completa uma volta ao redor do planeta em apenas 7 horas e 39 minutos, o que é muito menor do que um dia marciano, que é cerca de 24,6 horas. Essa proximidade causa um fenômeno único onde Phobos nasce no oeste e se põe no leste, contrariando a expectativa comum baseada na observação terrestre. Phobos está gradualmente se aproximando de Marte e, eventualmente, pode ser despedaçado pela força de maré do planeta, criando possivelmente um anel ao seu redor, ou colidindo com um planeta em um futuro distante. Deimos, por outro lado, é ainda menor, com uma forma mais arredondada e dimensões de aproximadamente 15 km por 12 km por 11 km. Deimos orbita Marte a uma distância maior do que Phobos, tem uma órbita que leva cerca de 30,3 horas marcianas para completar. Ao contrário de Phobos, Deimos está se afastando lentamente de Marte. Devido à sua órbita distante e tamanho menor, Deimos aparece no céu marciano apenas como um ponto brilhante, semelhante a uma estrela. Sua superfície tem menos crateras do que a de Phobos e apresenta uma camada de regolito, que seria poeira e detritos espaciais, um pouco mais suave, o que amortece as características de sua superfície. As teorias sobre a origem de Deimos são semelhantes às de Phobos, incluindo a possibilidade de ser um asteroide capturado ou o resultado de um evento de impacto. Sua órbita quase circular e a inclinação baixa sugerem uma história complexa que pode incluir processos de captura e remodelação orbital. A origem dessas duas luas ainda é assunto de debate entre os cientistas. Independentemente das suas origens, as luas de Marte continuam a ser alvo de interesse para futuras missões de exploração. Podem revelar mais sobre a natureza desses corpos celestes e segredos que eles guardam sobre a formação do nosso sistema solar. Essas explorações poderão desvendar os mistérios das luas marcianas, aproximando a gente ainda mais de entender a complexidade e a beleza do universo que vivemos. Segue algumas das missões notáveis que tiveram Phobos e Deimos como foco das suas observações, e as próximas missões planejadas. Programa Viking. As sondas Viking 1 e 2, lançadas pela NASA para estudar Marte, também capturaram as primeiras imagens de alta resolução de Phobos e Deimos a partir da órbita marciana. Phobos 2. Lançada pela União Soviética, essa missão tinha como objetivo estudar Marte e suas luas, com especial atenção para Phobos. A sonda alcançou a órbita de Marte e enviou imagens detalhadas de Phobos antes de perder contato com a Terra. Mars Express. Essa missão da Agência Espacial Europeia foi lançada em 2003 e está em órbita ao redor de Marte desde então.
A Mars Express realizou várias passagens próximas para o Phobos, obtendo imagens detalhadas sobre sua composição. Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Lançada pela NASA, a MRO estudou as duas luas de Marte, embora seu foco principal seja o próprio planeta. A sonda capturou imagens de alta resolução de Phobos e Deimos. MAVEN. Embora o foco principal da missão de evolução atmosférica de Marte da NASA seja estudar a atmosfera de Marte, a sonda também capturou imagens de Phobos. Martian Moon Exploration. Planejada para lançamento em 2024, essa missão da Agência de Exploração Aeroespacial Japonesa visa visitar tanto Phobos quanto Deimos, com foco principal em Phobos. A missão pretende coletar amostras de Phobos e trazê-las de volta à Terra para análise. Tritão é a maior das 14 luas conhecidas de Netuno e uma das mais intrigantes do Sistema Solar. Descoberta em 1846 pelo astrônomo britânico William Lassell, apenas 17 dias após a descoberta de Netuno. Tritão se destaca por várias características únicas e misteriosas que a diferenciam de outras luas. Tritão é uma lua incomum por várias razões. Possui uma órbita retrógrada, ou seja, ela orbita Netuno em sentido contrário ao da rotação do planeta. Esse comportamento é raro e sugere que Tritão não se formou ao lado de Netuno, mas foi capturado pelo campo gravitacional do planeta. Acredita-se que Tritão tenha se originado no cinturão de Kuiper, uma região além de Netuno, repleta de corpos gelados. A superfície de Tritão é composta principalmente de nitrogênio congelado, com traços de metano e dióxido de carbono. Essa superfície reflete muita luz solar, tornando Tritão uma das luas mais brilhantes do Sistema Solar. Tritão é geologicamente ativa, com geysers que expelem nitrogênio gasoso. Essa atividade é causada pelo aquecimento sazonal, onde a fina atmosfera de nitrogênio congela e sublima com as mudanças de temperatura. Tritão possui uma atmosfera extremamente fina, composta principalmente de nitrogênio com traços de metano. A pressão atmosférica na superfície é cerca de 70 mil vezes menor do que a da Terra. Até agora, apenas uma sonda passou perto de Tritão, fornecendo dados valiosos sobre essa lua distante. Em 1989, a sonda Voyager 2 da NASA realizou um sobrevoo de Tritão, enviando de volta as primeiras e únicas imagens detalhadas dessa lua. Temos um vídeo sobre as Voyagers, dá uma passada lá depois se você gosta. As observações da Voyager revelaram a superfície exótica e geologicamente ativa de Tritão, incluindo planícies congeladas, calotas polares e geysers. Tritão é composta de uma mistura de rochas e gelo. Estima-se que a Lua tenha um núcleo rochoso, cercado por um manto de gelo d'água e uma crosta de nitrogênio congelado. A Lua está em rotação sincronizada com Netuno, o que significa que sempre mostra a mesma face para o planeta. Esse fenômeno é comum em grandes luas do Sistema Solar, como a nossa Lua. Tritão é extremamente fria, com temperaturas na superfície caindo até menos 235 graus Celsius. Essas temperaturas extremas são próximas do zero absoluto, a temperatura mais baixa possível, onde quase todo movimento molecular cessa. Alguns cientistas especulam que, devido ao calor gerado pela interação gravitacional com Netuno, pode haver um oceano subterrâneo de água líquida sobre a crosta gelada de Tritão. Isso abre a possibilidade de vida microbiana. Futuros estudos e possíveis missões de exploração poderiam revelar mais segredos sobre a origem, a evolução e a geologia de Tritão, contribuindo para a nossa compreensão do Sistema Solar exterior. Caronte é a maior das 5 luas conhecidas de Plutão. Desempenha um papel crucial no sistema plutoniano. Descoberto em 1978 pelo astrônomo James Christie, Caronte se destaca por suas características únicas e a relação especial que tem com Plutão.
fazendo com que alguns astrônomos se refiram a ambos como um planeta duplo. Caronte possui várias características interessantes. Com um diâmetro de cerca de 1.212 km, Caronte tem aproximadamente metade do tamanho de Plutão. Essa relação de tamanho é única entre o planeta anão e sua Lua no sistema solar, contribuindo para a ideia de um sistema binário. A superfície de Caronte é composta principalmente de gelo de água, diferente de Plutão, que tem uma superfície rica em nitrogênio congelado. Caronte também apresenta características geológicas como cânions, vales e montanhas, indicando uma história geológica ativa. Assim como Plutão, Caronte é um objeto do cinturão de Kuiper, uma região além da órbita de Netuno e repleta de corpos gelados e planetesimais. Acredita-se que Caronte e Plutão se formaram a partir de uma colisão violenta entre dois grandes objetos do cinturão de Kuiper. Caronte está em órbita sincronizada com Plutão, o que significa que ambos mostram sempre a mesma face um ao outro. Essa sincronia faz com que o mesmo lado de Caronte esteja sempre voltado para o mesmo lado de Plutão. O centro de massa do sistema Plutão-Caronte, conhecido como baricentro, está localizado fora de Plutão, o que é outra característica distinta que reforça a ideia de um sistema binário. Em 2015, a sonda New Horizons da NASA realizou um sobrevoo histórico do sistema Plutão-Caronte. Também temos um vídeo sobre a New Horizons, é bem legal. Essa missão forneceu imagens e dados sem precedentes, revelando a complexidade geológica tanto de Plutão quanto de Caronte. As imagens mostram um terreno variado, com vastas planícies, montanhas e vales. Caronte possui um grande cânion, chamado de Serenity Jasma, que é várias vezes mais profundo e longo do que o Grand Canyon na Terra. Este cânion sugere que Caronte pode ter passado por um período de expansão geológica no passado. Existem evidências que sugerem que Caronte pode ter experimentado criovulcanismo, onde vulcões esperem gelo em vez de lava. Isso indica que Caronte pode ter um interior parcialmente derretido em algum momento da sua história. A superfície de Caronte é geralmente mais escura que a de Plutão. No entanto, a região polar norte de Caronte é notavelmente mais avermelhada, possivelmente devido à presença de tolinas, compostos orgânicos que se formam pela interação de materiais gelados com a radiação solar. Acredita-se que Caronte tenha um interior diferenciado, com um núcleo rochoso e um manto de gelo. A evidência geológica sugere que Caronte pode ter tido um oceano subterrâneo que congelou e expandiu, causando fraturas na superfície. Caronte é uma lua fascinante que, junto com Plutão, oferece uma visão única das complexidades do sistema solar exterior. A missão New Horizons proporcionou um vislumbre sem precedentes deste mundo distante, mas muitas perguntas ainda permanecem. Futuras missões e estudos podem revelar mais sobre a história, a geologia e a evolução de Caronte, ampliando nossa compreensão sobre os corpos gelados na periferia do sistema solar. Encélado, uma pequena lua de Saturno, pode parecer à primeira vista apenas mais um ponto brilhante no vasto cosmos. No entanto, sob sua superfície gelada esconde-se um dos segredos mais surpreendentes do nosso sistema solar: um vasto oceano de água líquida, potencialmente capaz de abrigar vida. O que torna Encélado particularmente intrigante são seus espetaculares geysers, que lançam jatos de vapor de água e partículas de gelo no espaço, criando uma cortina brilhante que pode ser vista em algumas das mais impressionantes imagens de Saturno. Se a ideia de um oceano escondido em uma lua distante desperta sua imaginação, Encélado convida você a explorar as profundezas de seus mistérios. O estudo desta lua não apenas nos desafia a repensar a nossa busca por vida além da Terra, mas também nos leva a uma jornada fascinante pelas maravilhas do sistema solar. Encélado foi descoberta por William Herschel em agosto de 1789, usando um grande telescópio refletor que ele mesmo havia construído. É a sexta maior lua de Saturno.
Encélado tem um diâmetro de cerca de 500 km, o que faz ser uma das menores luas do sistema solar. Em contrapartida, sua superfície é coberta por gelo, refletindo quase toda a luz solar que a atinge, tornando-a uma das superfícies mais brilhantes do sistema solar. As sondas Voyager 1 e Voyager 2, que temos um vídeo no canal, passaram por Saturno em 1980 e 81, respectivamente. Elas forneceram as primeiras imagens de perto de Encélado, revelando uma superfície altamente reflexiva e repleta de crateras, além de indícios de uma jovem superfície com regiões com menos crateras e, portanto, geologicamente ativas. A sonda Cassini, lançada em 1997, que também temos um vídeo aqui no canal, chegou a Saturno em 2004 e começou uma série de sobrevoos próximos a Encélado em 2005. A Cassini descobriu plumas de vapor de água sendo expelidas de fissuras conhecidas como listras de tigre, na região do Polo Sul de Encélado. Isso foi uma indicação clara de atividade geotérmica. Em 2008, a Cassini detectou compostos orgânicos nas plumas, aumentando as especulações sobre a possibilidade de vida microbiana. Estudos sugerem que Encélado possui um oceano subterrâneo de água salgada sob sua crosta de gelo, potencialmente aquecido por atividade hidrotermal no fundo do oceano. Isso foi indicado pela presença de minúsculas partículas de rocha rica em sílica nas plumas, que só poderiam se formar em condições de alta temperatura. Já em 2015, a Cassini detectou moléculas orgânicas complexas nas plumas ejetadas de Encélado, reforçando a hipótese de que a Lua poderia ter condições para sustentar vida. A pesquisa sobre Encélado continua a ser uma prioridade para futuras missões ao sistema de Saturno. Projetos como a missão Enceladus Life Finder estão sendo propostos para explorar mais a fundo as capacidades habitáveis desta intrigante lua. À medida que a cortina se fecha sobre o espetacular teatro de Encélado, não podemos deixar de sentir um misto de admiração e antecipação. As descobertas feitas até agora nessa pequena lua gelada de Saturno nos impulsionam a continuar nossa busca pelo desconhecido e a ponderar sobre as possibilidades infinitas que o universo nos reserva. Encélado, com seus jatos enigmáticos e oceano oculto repleto de segredos, serve como um lembrete poderoso do quão pouco sabemos sobre os cantos mais remotos do nosso próprio sistema solar. As futuras missões planejadas para Encélado prometem desvendar ainda mais mistérios, potencialmente respondendo a uma pergunta que tem cativado a humanidade por gerações: estamos sozinhos no universo? Encélado não é apenas um destino científico, é um símbolo de nossa aspiração perene para explorar, entender e, finalmente, conectar-se com o cosmos. A história da Lua Encélado é um convite aberto para sonhar grande, olhar além do óbvio e abraçar as maravilhas do universo com curiosidade e admiração. A Lua sempre exerceu uma fascinação misteriosa sobre a humanidade. De uma presença luminosa que domina nossos céus noturnos a um destino de exploração científica e tecnológica. Este corpo celeste continua a capturar nossa imaginação e nosso desejo de compreender o universo. Desde os primeiros feitos históricos da corrida espacial até as missões modernas que visam estabelecer presença humana permanente fora da Terra, a Lua tem sido um corpo de testes para a engenhosidade e a coragem humana. No entanto, a Lua não é apenas um ponto de parada no espaço, é um espelho que reflete nossa própria existência. Comparando as características lunares com as terrestres, descobrimos mais sobre o nosso próprio planeta, desde as distâncias da atmosfera e da gravidade até os processos geológicos que moldam os mundos. Esse vídeo oferece uma exploração da nossa relação com a Lua, detalhando as missões que nos ajudaram a alcançá-la e as diferenças cruciais que definem os dois corpos celestes. O nome Lua vem do latim luna. Na mitologia romana, Luna era a deusa da lua, equivalente à deusa Selene na mitologia grega.
O culto à Luna remonta aos primeiros tempos da civilização romana, onde ela era frequentemente associada à noite e ao aspecto misterioso e mágico do céu noturno. A origem desses nomes está ligada a aspectos culturais e religiosos das sociedades antigas, que observaram o céu e atribuíam características divinas aos corpos celestes que viam. Essas crenças refletem a importância que a Lua tem tido em várias culturas ao longo da história, influenciando marés, calendários e atividades agrícolas, além de ser um símbolo recorrente em muitas tradições mitológicas e religiosas. Vamos explorar algumas das características mais notáveis da Lua em relação à Terra. A Lua tem um diâmetro de aproximadamente 3.474 km, o que é cerca de 27% do diâmetro da Terra, que é de 12.742 km. Isso a torna um dos maiores satélites naturais em relação ao tamanho do planeta que orbita no Sistema Solar. Ela está a uma distância média de cerca de 384.400 km da Terra. Isso é suficientemente longe para que mais de 30 planetas do tamanho da Terra pudessem ser colocados entre os dois corpos. A superfície lunar é coberta principalmente por regolito lunar, um material composto por poeira, rochas e outros detritos formados pelo impacto constante de meteoritos. A Lua possui um pequeno núcleo rico em ferro, com diâmetro estimado entre 240 e 300 km, o que é muito menos significativo que o núcleo da Terra, que se estende por cerca de 2.900 km. Nosso satélite praticamente não possui atmosfera, o que significa que não há proteção contra a radiação cósmica ou meteoritos, nem condições meteorológicas como na Terra. A ausência de atmosfera também significa que o céu lunar é sempre preto. Não há difusão de luz para criar um céu azul como vemos na Terra. A gravidade na Lua é cerca de 1/6 da gravidade da Terra. Isso significa que se você pesasse 60 kg na Terra, na Lua você pesaria apenas 10 kg. Essa redução na gravidade tem implicações significativas para a movimentação na Lua e para o lançamento de espaçonaves de volta ao espaço. As temperaturas na Lua são muito mais extremas do que na Terra, devido à ausência de atmosfera. Elas podem variar de menos 173 graus centígrados durante a noite a 127 graus durante o dia. A Lua está em rotação síncrona com a Terra, o que significa que sempre mostra a mesma face para a Terra. Esse fenômeno é conhecido como travamento por maré. A Lua tem um impacto significativo na cultura e na ciência da Terra. A história da exploração lunar é rica e diversificada, envolvendo várias missões que ajudaram a moldar o nosso entendimento do espaço. A exploração lunar começou com missões não tripuladas durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. O primeiro objeto feito pelo homem a atingir a Lua foi a sonda soviética Luna 2, em 1959. Logo em seguida, Luna 3 foi lançada e capturou as primeiras imagens do lado oculto da Lua. O mais emblemático e bem-sucedido programa de exploração lunar foi o Programa Apollo, da NASA, que ocorreu entre 1961 e 1972. Apollo 11 é, sem dúvidas, a missão mais famosa, durante a qual Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros seres vivos a caminhar na Lua em 20 de julho de 1969. Seguiram-se outras missões notáveis. Apollo 12 realizou experimentos científicos extensivos e trouxe de volta 75 kg de rochas lunares. Apollo 14 Alan Shepard realizou 2 passeios espaciais na Lua. Apollo 15 primeira utilização do Lunar Roving Vehicle, permitindo uma exploração mais ampla. Apollo 17 última missão tripulada à Lua, trazendo uma quantidade significativa de amostras. No século XXI, uma nova geração de exploração lunar começou, com vários países e agências lançando suas sondas.
SMART 1, da Agência Espacial Europeia, focou no mapeamento mineral da Lua e testou a tecnologia de propulsão iônica. Change 1, da China, parte do ambicioso programa lunar chinês que incluiu missões orbitais, pousos e, mais recentemente, missões de retorno de amostras. Chandrayaan-1, da Índia, descobriu moléculas de água na superfície lunar. LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, da NASA, destinado a criar mapas detalhados da superfície. Artemis. A NASA visa retornar humanos à Lua e estabelecer uma presença sustentável. A exploração lunar enfrenta numerosos desafios técnicos e financeiros. A radiação espacial, as temperaturas extremas e a poeira lunar são obstáculos significativos. No entanto, o futuro da exploração lunar parece promissor, com planos para a construção de bases lunares permanentes que poderiam servir como trampolim para missões mais distantes, como Marte. A história da exploração lunar é um testemunho do espírito humano e da nossa busca incessante por conhecimento e aventura. À medida que avançamos, cada missão nos aproxima mais de entender nosso lugar no cosmos. Ao compararmos a Lua com a Terra, descobrimos mais do que características físicas e ambientais. Vemos um reflexo da nossa própria casa no espaço, um lembrete da fragilidade e singularidade do planeta que habitamos. A jornada continua não apenas para desvendar os mistérios do universo, mas para inspirar as futuras gerações a continuar a tradição de exploração, inovação e descoberta. A Lua, como sempre, será nosso farol no escuro, guiando-nos para além do horizonte conhecido, rumo às estrelas.